Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa conferência online do NEFI. Essa é a nossa terceira conferência online com o tema Educação Cristã. Antes de mais nada, queria agradecer a todos que estão aqui na sala, a todos que vão nos assistir, que estão nos assistindo pelo YouTube. Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o nosso projeto, né? O que é o NEFI? O NEFI é o Núcleo de Estudos Fé Inteligente. A gente começou com esse projeto no dia 25 de junho de 2021. E o nosso objetivo com o projeto, desde o início, é ter um espaço para a gente dialogar acerca da fé cristã, né? Compreender a fé cristã de maneira inteligente. Então, o nosso grupo tem diversos debates, nós nos dividimos em algumas linhas temáticas, né? Como ciência e religião, história do cristianismo, que eu tenho ministrado há um tempo, filosofia, direito e liberdade religiosa, estudos bíblicos, feminilidade bíblica e o clube de leitura. E o mais recente agora é a linha temática de educação e cristianismo, que eu tenho desenvolvido, né, junto com os meus amigos, e tem sido muito, muito bom. Nós temos tido conversas muito edificantes a respeito disso. O Nefi tem a página no Instagram, que é @Nefi Estudos. Então, lá no Instagram a gente desenvolve algumas lives, inclusive a Vanessa esteve recentemente conosco, né? A live está gravada, então assista, que foi muito proveitosa. Nós falamos sobre disciplinas espirituais. Nós também já realizamos 2 outras conferências online, tá bom? Essa é a terceira. Então, em 2021, a gente realizou a conferência Crer Também é Pensar, e em 2022 a conferência Desafios Contemporâneos da Igreja. Todas elas estão gravadas, né, acessíveis para vocês no YouTube. Tivemos palestrantes super especiais, então te convido a assistir, né, os temas que foram do seu interesse, para que você participe, né? Se você não conseguiu participar ao vivo, que você participe dessas discussões, escute, que vai ser uma bênção. Nós também temos o nosso encontro presencial, que nós conseguimos realizar já 2 vezes, nós chamamos carinhosamente de Nefi Day. Como o Nefi é um clube aqui, né, pela internet, a gente escolhe se reunir pelo menos uma vez no ano, que é muito bom, a gente entende o significado e a importância da comunhão. Então, se você é da região de BH e quer participar com a gente, fica atento aí que em 2024 nós já estamos pensando no nosso próximo Nefi Day, tá bom? Sobre essa conferência, gente, a nossa terceira conferência de educação cristã, nós temos pensado muito a respeito desse tema. Eu sou muito apaixonada, né, pelo mundo da educação, então nós escolhemos fazer a nossa terceira conferência, né, do ano de 2023, utilizando esse tema, né? Então pensamos em cada um dos convidados, dos palestrantes, voltados para essa área da educação, porque a gente quer conversar um pouco sobre as nossas atividades intelectuais, como cristãos, serem baseadas nas virtudes cristãs, tanto o que a gente faz dentro, quanto o que a gente faz fora da igreja também, e glorificar a Deus através dos nossos estudos. Então, ontem a gente ouviu a Rebeca Souza, né, a gente falou sobre o tema Estudos e a Glória de Deus. A palestra da Rebeca já está disponível no YouTube, tá bom? Ela foi gravada. E hoje a gente está recebendo a Vanessa Belmonte, que é uma grande alegria para mim. Eu estou muito feliz com essa conferência, né, de aprender até o momento com mulheres que tanto me edificam, né, na minha vida espiritual, mas, em particular, eu admiro muito, né, o trabalho da Vanessa, tudo aquilo que ela desenvolve, seu livro, os seus textos, eu já li de tudo dela. E falando um pouquinho dela, né, a Vanessa, ela é graduada em administração, ela é mestre em educação tecnológica, ela atua na área de gestão de cursos da Academia ABC2 e é obreira do Labri Brasil. Para além disso, ela desenvolve algumas pesquisas sobre educação cristã e formação espiritual. Então, hoje a Vanessa vai falar um pouquinho para nós sobre aliança na educação. Então, sem mais delongas, eu já vou passar para ela. Vanessa, seja bem-vinda. Eu te agradeço por ter aceitado o nosso convite. Ô, Manu, muito obrigada, querida, pelo carinho, pela atenção. Eu sempre fico muito feliz de compartilhar essas coisas com vocês. Eu também tenho um carinho muito grande pela educação, apesar de eu ser formada em administração. Eu sempre trabalhei com a gestão de cursos, organização de cursos, então eu sempre tive vontade de estudar um pouquinho mais, né, sobre essa área. Aí no mestrado eu pude mergulhar um pouquinho mais sobre isso. E, enfim, caí
descobri a Esther Mick, que para mim impactou demais a minha forma de entender o conhecimento e a forma com que a gente aprende. Então, eu fico muito feliz de compartilhar hoje com vocês aqui. Quanto tempo eu tenho, Manu, só para me organizar? Quanto tempo? A gente pensou em média 40 minutos. Tá bom. Aí depois abre para perguntas ou incluindo as perguntas? Isso, obrigada por ter me lembrado. Pessoal, a Vanessa vai ter o tempo de exposição dela e logo após eu vou abrir o momento para perguntas. Então, se você pode abrir o seu microfone, a sua câmera, você pode abrir e perguntar para ela diretamente, ou se você não pode fazer isso agora, mas quer escrever a sua pergunta no chat, pode mandar que eu vou ler a sua pergunta. Eu só vou pedir para aqueles que vão abrir o microfone e a câmera que levantem a mão aqui para a gente organizar a ordem das perguntas, tá bom? Tá ótimo. Obrigada, Manu. Então, eu vou me organizar aqui. 40 minutos vai dar 9, né? 9 horas. Por aí, tá bom. Queridos, muito obrigada por vocês estarem aqui, cada um de vocês, por terem aceitado esse convite para a gente conversar um pouquinho sobre essa ideia da aliança na educação. Eu vou compartilhar aqui os meus slides para facilitar. Depois eu vou passar esse arquivo também para a Manu e ela vai poder compartilhar com vocês. Então, não se preocupe de anotar todas as coisas, porque aí depois, o que pelo menos está no slide, você pode pegar com calma. Não sei se teve uma inscrição, né? Se a Manu tem o e-mail de todo mundo. Mas, enfim, se você quiser, depois você dá um toque para a Manu, que ela te encaminha. Bom, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês hoje alguns dos conhecimentos da Esther Lightcap Mick, que é PhD em Filosofia, professora no Geneva College, nos Estados Unidos. Ela é filósofa, autora e palestrante. Esses são 3 dos livros dela. A Little Manual for Knowing, Longing to Know e Loving to Know. Ela estudou sobre a teoria do Michael Polanyi, de conhecimento pessoal, e ela fez uma aplicação dessa teoria na área do conhecimento, né? Então, ela é da área de epistemologia, que é a área da filosofia que estuda o conhecimento, a formação do conhecimento, o que é conhecer, e desdobramentos, né, relacionados com isso. Então, é cristã. Depois eu descobri que ela esteve no Labri da Inglaterra. Alguns dos obreiros do Labri de lá conhecem ela. E aí eles até falaram comigo assim, você quer o e-mail dela? Você quer conversar com ela? Eu falei assim, ai meu Deus, deixa eu ler um pouquinho mais. Deixa eu estudar um pouquinho mais, mas se der certo, eu ainda quero conversar com ela. Recomendo demais a leitura, gente. Infelizmente, não temos ainda esses livros traduzidos, mas se você lê em inglês, vale muito a pena adquirir no Kindle. Às vezes os preços são mais acessíveis, né? Mais fácil não precisar, né, de frete e tal. Se essa é uma área que te interessa, e se você, enfim, gostar do pouquinho que eu vou falar aqui hoje, eu recomendo demais você ler esse material dela. Eu li esses 2 livros aqui, A Little Manual for Knowing, é mais introdutório e é bem, assim, acessível mesmo. É uma linguagem para todo tipo de faixa etária. É interessante, até algumas pessoas, né, escrevem no prefácio que leram esse livro junto com os filhos, né, adolescentes, assim, né, e debateram as coisas que ela traz ali. Loving to Know é um pouquinho mais complexo, onde ela vai entrar mais na teoria do Covenant Epistemology, que eu traduzi como epistemologia da aliança, mas também pode ser epistemologia do pacto, né, essa ideia de aliança ou pacto, que está relacionado com o nosso pacto, a nossa aliança, né, com Deus. E aqui hoje eu vou trazer, então, algumas reflexões sobre como conhecemos e o que seria essa epistemologia do pacto que ela propõe, a relação entre educação e fé, e a gente conversar um pouquinho sobre as metodologias de educação atuais. Ela fala muito que nós somos seres que amam conhecer. Então, na essência dessa atividade, que muitas vezes a gente acha que é só racional, tem esse elemento do amor. E o amor é o fundamento da realidade para nós que cremos num Deus que é amor, que construiu todas as coisas a partir do amor,
e manifesta essas coisas para nós. Então, o ato de conhecer, na verdade, é o ato de aprender sobre aquilo que Deus fez. Qualquer que seja a área de conhecimento, qualquer que seja o assunto que você está querendo conhecer, né? Nós temos esse anseio, essa vontade, essa paixão por aprender, por conhecer. E isso faz com que a gente, desde muito criança, tenham coisas favoritas, né? A gente, sei lá, tem uma paixão por lagartos. E aí a pessoa cresce e vira um biólogo que vai estudar isso, né? A vida inteira. Sei lá, você ama matemática e aí você vai se aprofundar nisso. Você tem um anseio por descobrir como que certas coisas funcionam ou por lidar com certos aspectos da realidade. E aí a gente acaba se enveredando, né, nas áreas de trabalho, com algo relacionado com isso, né? Claro, na maior parte, né? Muitos dos dons e talentos que o nosso próprio Deus nos dá estão relacionados com essas áreas, né, que a gente vai acabar tendo mais facilidade para transitar entre elas e para lidar com seus elementos por causa disso. Então, eu estou partindo, né, de uma cosmovisão cristã ao falar sobre conhecimento e de que Deus, como o Senhor soberano de todas as coisas, é o autor e o criador de todo conhecimento. Então, esse aspecto do amor vai estar presente também no ato de conhecimento. E é isso que a gente vai aprofundar um pouquinho mais hoje. A Esther fala o seguinte: temos a tendência de pensar que conhecimento é informação, fatos, bits de dados, conteúdo, declarações verdadeiras justificadas por outras declarações verdadeiras. E embora isso não seja exatamente falso, tendemos a ter uma visão do conhecimento como sendo apenas isso. Concluímos que ganhar conhecimento é coletar informações e estamos prontos, educados, treinados. Então, ela já começa fazendo essa diferenciação, que conhecimento não está relacionado com obter informações mais organizadas, né? Fatos, argumentos, ideias, teses sobre determinadas coisas. Claro que conhecimento envolve isso também, e todas as áreas de conhecimento têm declarações verdadeiras, ideias, argumentos. Até na nossa educação atual, esse tipo de visão tem sido criticada, né? Das nossas escolas, das nossas universidades serem apenas locais de transmissão de conhecimento, onde de um lado tem um professor que sabe tudo, do outro lado tem um aluno passivo que simplesmente decora ou obtém esses dados, essas informações, e depois reproduz isso numa prova. Então, esse é um aspecto que é muito criticado nas metodologias atuais também, e, graças a Deus, tem surgido várias metodologias que envolvem mais diálogo, envolve organização, né, da sala de aula, de modo que os próprios alunos participem mais do processo de educação, projetos e uma série de outras coisas. Então, eu acho que isso é uma coisa que todos nós já concordamos também. Ela continua, então. O dualismo epistemológico nos reduz, como conhecedores, a compartimentos desconectados, incapazes de trabalhar juntos. Informação aqui, corpo ali, emoções em um terceiro lugar. Ele nos despersonaliza no momento de uma de nossas maiores oportunidades para personalidade, vir a conhecer. Dissipa qualquer senso de aventura. Então, aqui ela faz uma crítica a um outro aspecto, que é o que ela chama desse dualismo, de separar em duas áreas, né, que não se tocam, de um lado a razão, de outro lado a emoção. De um lado, então, tem o pensamento crítico, e do outro lado tem a fé. E talvez muitos de nós já ouvimos nas nossas aulas de metodologias, especialmente das universidades, né, que a pesquisa científica, o desenvolvimento do conhecimento tem que ser objetivo. E muitas vezes eles estão propondo esse dualismo.
de que você não vai se engajar com aquilo que você está aprendendo, trazendo as coisas que você sabe, nem suas emoções, nem sua fé, nem seus valores, nem nada disso, como se isso tivesse que ficar para fora do laboratório ou da sala de aula, e você se engajasse com esse conhecimento quase que separadinho, né, e organizado de um modo mais objetivo e racional. Então, ela critica isso, justamente porque esse processo de vir a conhecer, perdão, segundo ela, é o momento que nos faz humanos. Por isso que ela diz que é uma das maiores oportunidades para a personalidade. E isso ela pega também do Michael Polanyi e de vários outros autores que falam que não tem como a gente vir a conhecer sem trazer conosco tudo que a gente já sabe. O Michael Polanyi apresenta essa ideia do iceberg, né? Nós estamos aprendendo algo novo, que pode ser aquela pontinha do iceberg, mas a gente traz conosco uma série de outros conhecimentos, de experiências, de contato com a realidade, que muitas vezes nós nem conseguimos perceber racionalmente, né? Que é o conhecimento tácito que ele se refere. Então, não é interessante fazer essa divisão, não é correto, né, criar esse dualismo, porque nós somos seres complexos, onde todos esses elementos estão presentes no ato de conhecer. Isso não significa que a nossa pesquisa vai ser subjetiva, entende? Ela vai respeitar todos os critérios e metodologias que a gente aprende, né, a trabalhar com conhecimento. Mas significa que nós trazemos quem nós somos, e isso faz com que o nosso conhecimento tenha um caráter, um aspecto pessoal também, não apenas objetivo e distante, né? E é esse o ponto principal que a Esther aprofunda. Então, a área da educação, né, que seria uma das áreas que a gente está aplicando, né, especialmente como sendo a área onde a gente desenvolve processos de ensino-aprendizagem, visando que esse conhecimento seja desenvolvido, aperfeiçoado, aprofundado em todas as esferas da educação, né, formal e informal. Muitas vezes ele é separado dos aspectos da fé cristã, né, dos aspectos das crenças religiosas, dos nossos valores e princípios. Então, a Esther, sendo cristã, ela vai mostrar que a fé, na verdade, ela vai permitir que a gente enxergue todo esse processo de educação e da formação do conhecimento de uma maneira muito mais rica. E isso vai ajudar muito a cada um de nós, especialmente se vocês forem professores, se vocês trabalharem diretamente com educação, tanto educação de crianças, de adultos, né, da universidade, se você trabalhar com educação na igreja, mesmo que você atue em escolas não confessionais, né, escolas públicas, enfim, se você é pai, trabalha com a educação dos seus filhos, em todos os aspectos, você vai ver que a Esther tem muito para contribuir e enriquecer a nossa visão da educação. Olha que interessante isso que ela fala, gente. Incluir Deus no processo de conhecimento, é claro, significa colocá-lo no assento do motorista epistêmico. Conhecê-lo seria formativo para saber qualquer outra coisa. Nesta visão, nós mesmos não somos Deus. Somos criaturas conhecedoras. Nossa glória como humanos é saber de um determinado lugar e orientação. Viajar para o que ainda não conhecemos. Sempre estamos no caminho. Estamos a caminho de conhecer a Deus e também de conhecer nosso mundo. Nós entendemos parcialmente. Então, olha que interessante, gente. Essa declaração da Esther foi muito importante para mim, porque quando a gente está mais envolvido com o mundo acadêmico, especialmente das nossas universidades, há muita arrogância e muito orgulho no sentido de que eu sei tudo. E tem as pessoas que desenvolvem pesquisas, né, em áreas específicas, estudam a fundo determinados autores, chegam a conclusões muito severas, no sentido assim, é isso e ponto final. Agora, aprender dessa perspectiva de que existe um Deus que é Senhor de todas as coisas, e eu me relaciono com esse Deus, significa que a nossa abordagem para o processo de conhecimento vai ter mais humildade.
Porque eu não sou Deus. Então, primeiro, eu nunca vou conseguir saber tudo. Gente, não tem como. Mesmo que você estude a vida inteira uma determinada área, não tem como a gente conhecer tudo que existe sobre aquele determinado assunto. Porque, enfim, é só você olhar à sua volta. A nossa realidade é muito complexa, tem muitos elementos. E mesmo que você estude uma área específica, vários outros elementos de outras áreas influenciam essa área de estudo. Então a gente, claro, separa, divide para fins educacionais e pedagógicos, mas sempre tem outras variáveis que vão entrar, sempre vão desenvolver novas tecnologias que vão permitir que a gente tenha mais ferramentas para entender e aprender coisas que não existiam antes. Nós vamos conhecer pessoas que vão interpretar aqueles dados de uma forma diferente, isso vai enriquecer o nosso conhecimento e fazer com que às vezes a gente mude de opinião ou melhore, né, aquela pesquisa desenvolvida, aquela conclusão que a gente chegou. Então é muito interessante isso, porque a gente percebe que estar em relacionamento com Deus não é algo que fica confinado apenas ao que acontece nas atividades religiosas, entende? O fato da gente pertencer a uma igreja, ir aos cultos públicos e se relacionar com outros cristãos. Estar em um relacionamento com Deus é ter a oportunidade de aprender sobre toda a realidade com o nosso mestre, que nos ensina diretamente a respeito de tudo que ele criou. E essa é a mensagem do Evangelho. O nosso Deus deseja habitar entre nós. E Jesus Cristo se torna o nosso mestre e Senhor que vai nos ensinar a viver nessa realidade que ele criou. À medida que a gente vai caminhando com ele, num processo que, claro, vai levar a vida inteira e depois a vida eterna, né, para a gente conhecer o nosso Deus. E nesse processo a gente conhece mais a Deus e mais a realidade que ele criou. Então eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas Deus quer se revelar para nós. Ele deseja que nós o conheçamos. E além disso, ele deseja que a gente conheça a realidade que ele criou. Então ele não mostra tudo de uma vez para nós, entende? Ele não chega e conta tudo, como se, sei lá, nós tivéssemos num momento o conhecimento de como as leis da física funcionam, como as leis matemáticas funcionam, como acontecem as órbitas dos planetas, o processo de formação das rochas, o movimento das placas, enfim, tem tanta coisa, gente, tanta coisa para saber, os modelos reprodutivos dos animais, como que o nosso próprio corpo funciona, né, o sistema respiratório, digestivo, tem tanta coisa para aprender sobre a realidade que Deus nos criou, mas ele vai nos mostrando e nos ensinando isso aos poucos. Então ele nos faz desse jeito misterioso, né? Nascendo como bebês, que vão aprendendo e, enfim, e surgem com essa criatividade, com essa curiosidade, esse desejo por aprender. E a gente continua aprendendo a nossa vida inteira. Quando a gente se forma, né, nos nossos cursos superiores aí, a gente não para de aprender. Não é porque a gente tem um diploma que a gente coloca na parede que, beleza, agora eu já aprendi, agora eu vou trabalhar. A gente continua aprendendo todos os dias, uns com os outros, nas nossas interações, no próprio ambiente de trabalho. E se você é pesquisador, professor, você sabe que quanto mais a gente ensina um assunto, mais a gente aprende, mais a gente descobre coisas. Então, pensa nisso. Conhecer estar nesse ônibus. Eu imagino um ônibus porque é uma atividade coletiva, eu já vou falar sobre isso. Conhecer não é uma coisa individual, conhecer é uma tarefa comunitária. A gente sempre está aprendendo uns com os outros, influenciando e sendo influenciados uns pelos outros. Então imagina Deus aí no ônibus, gente, um ônibus escolar, né? Aqueles típicos amarelos. Ele é o motorista desse ônibus, entende? Ele está conduzindo a gente nessa estrada do conhecimento. Claro, através de professores, através de livros, através de conferências como essa, através de tanto conteúdo que foi desenvolvido ao longo de todos esses anos e a gente tem acesso hoje. Então, é interessante pensar nisso. Deus como o autor e o condutor no processo de conhecimento.
Porque a gente tende a fazer esse dualismo também, confinando Deus nas atividades religiosas. Então, Deus está lá na minha igreja, no processo de oração, de estudo da palavra, nos grupos, né, de oração e adoração. Mas Deus não tem nada a ver comigo lá na universidade. Eu orei para Deus me ajudar a passar no vestibular, né, passar no Enem. Depois eu orei para Deus me dar aquela vaga de professor, me abençoar nos estudos, mas a gente não enxerga Deus conduzindo a gente nesse processo de conhecimento. E eu acho que isso que é muito revelador na pesquisa da Esther Mick, sabe? Nós não somos Deus, então nós não temos todo conhecimento, nem somos a fonte desse conhecimento. O nosso Deus é quem é, o autor e a fonte de todo conhecimento. Então nós somos criaturas conhecedoras, então a gente aprende nesse lugar de criaturas diante do nosso Criador, que se submetem a Ele e permitem que Ele nos conduza, né, nessa estrada. Então a gente está sempre aprendendo, sempre conhecendo mais a Deus e conhecendo mais o nosso mundo. E isso então também nos ajuda a desenvolver virtudes intelectuais, que eu vou falar um pouquinho mais sobre elas também, especialmente a humildade. Bom, continuando. Vou falar para vocês, então, o que seria essa epistemologia da aliança, ou epistemologia do pacto, que é o termo que a Esther desenvolveu. Segundo ela, então, o conhecimento é formado a partir da relação entre conhecedor e conhecido. Então, pensa nisso que eu falei até agora. Como cristãos, nós temos uma relação de aliança com o nosso Deus, né? A partir de tudo que o nosso Senhor providenciou para a nossa salvação, através da obra de Jesus Cristo. Então, nós que somos salvos, nós estamos em aliança com o nosso Deus. Então, nós temos esse pacto onde nós nos tornamos filhos. O Senhor nos salva, perdoa os nossos pecados, nos dá uma nova natureza, e agora, ao longo de toda a nossa vida, aqui ainda nessa fase, né, nesse momento, nós participamos da redenção de todas as coisas, que já começou com a ressurreição de Jesus Cristo, e nós, então, manifestamos também a presença do nosso Deus, através de tudo que nós fazemos. Então, por isso que aprender, trabalhar, se relacionar, ter uma família, viver em comunidade, ser igreja, tudo isso importa, porque esse é o lugar onde Deus nos encontra e nos transforma. Então, não é válida essa visão escapista, né, de que simplesmente podemos abandonar tudo aqui, o que interessa é ir para o céu. Não, o nosso Senhor está redimindo agora todas as coisas. E por isso nós nos envolvemos também com aquilo que o Senhor está fazendo, sendo coparticipantes com Ele nessa redenção que já está em ação. Então, em primeiro lugar, nós temos uma relação de aliança com Deus. E aí o que a Esther fala é que Deus, sendo o autor e a fonte desse conhecimento, nós também desenvolvemos essa relação de aliança entre aquilo que a gente se dispõe a conhecer. Então, essa relação de aliança faz com que haja comprometimento, com que haja responsabilidade, com que haja promessas, né? Então, o conhecedor se compromete com o que ainda está por ser conhecido, da mesma forma que um noivo se compromete com uma noiva. Então, a imagem, né, de um pacto, de uma aliança, fica mais clara quando a gente fala do casamento, que é a imagem que o Senhor usa também para falar do nosso relacionamento com Ele. Então, Jesus é o noivo, né, e a igreja é a noiva, para mostrar esse pacto. Então, ela usa essa imagem também para falar dessa aliança que acontece no nosso processo de conhecimento. Isso, segundo ela, reorienta o conhecimento e oferece uma visão que molda a vida. Então, eu não sei se você já parou para visualizar dessa forma. Então, sei lá, eu imagino que cada um aqui deve ter alguma relação com alguma área que tem interesse, né? Mesmo que você, às vezes, não seja um professor, mas você está, por exemplo, no grupo de estudos, ou você está fazendo algum curso específico. Então, imagina isso, você se comprometer com aquela área da realidade a partir da sua relação de aliança com Deus. Então,
você tem essa consciência de que é Deus quem criou aquela área, todos os elementos e aspectos relacionados com aquele assunto, e Ele também vai te conduzir nesse processo de aprendizagem. Então, há um comprometimento da sua parte com aquilo que você vai aprender, entende? Quantos de nós já se comportou de um jeito completamente ignorado, assim, né, descompromissado, sem interesse com aquilo que a gente estava aprendendo? Quantos de nós entrou numa sala de aula com preguiça, sei lá, pensando em outras coisas? Agora, na era do celular, né, fica lá no celular, fica pesquisando outras coisas, respondendo e-mail, resolvendo outros assuntos. E na era de aulas online, né, gente, especialmente durante a pandemia, onde tudo ficou online, quantos de nós não participou de cursos online aonde você estava com várias abas abertas no seu navegador, fazendo várias outras coisas paralelas e sem conseguir prestar atenção ou dando o mínimo de atenção para aquilo que você estava aprendendo no seu curso? Então, parece que nós não temos essa abordagem de compromisso, né? Compromisso com aquilo que a gente está aprendendo, compromisso com o nosso professor que está ali dispondo do seu tempo, compromisso com aquela área da realidade que foi criada por Deus, e então isso vai fazer com que eu tenha mais respeito, mais responsabilidade, e eu me engaje com os processos, enfim, que aquela escola ou aquele professor desenvolveu. Então eu não vou matar a aula, eu não vou colar, eu não vou fazer plágio, eu não vou, enfim, recorrer a coisas que são erradas, porque eu sou fiel à minha aliança. Eu tenho um pacto com Deus e com o meu professor, os meus colegas de sala, e com aquilo que eu quero conhecer. Claro que muitas vezes você é obrigado a fazer cursos que você não quer, você é obrigado a fazer, sei lá, especializações simplesmente para manter o seu emprego. Mas o que eu queria te instigar a refletir essa noite também é de enxergar esse leque de coisas que estão à nossa volta e que a gente tem a oportunidade de conhecer como privilégio de se engajar em um compromisso com Deus para você aprender mais dessa realidade. E, consequentemente, você vai aprender mais sobre quem você é e sobre quem Deus é. Porque o conhecimento nos transforma. E esse é um dos pontos principais que a Esther traz também na sua epistemologia. Nós somos transformados à medida que nós conhecemos. E é isso que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor não vem para nós e simplesmente despeja um monte de coisas para você decorar, entendeu? Ele te convida para caminhar com ele em um relacionamento pessoal, para conhecê-lo. E conhecer a Deus significa desenvolver um relacionamento pessoal, ter intimidade com ele, aprender a conhecer a vontade dele e a amar aquilo que ele ama, odiando aquilo que ele odeia. Então, enfim, o processo de conhecer não vai acontecer através da transmissão de informações, né, do jeito que a gente costumava enxergar isso, como posse e transmissão de conhecimento, formas muito rígidas de avaliação, um peso muito grande, né, e cobrança nas atitudes dos alunos, controle, resultados, domínio, especialmente como professor, como uma figura que dava medo, né, para os alunos, e uma relação de consumo com o conhecimento. Eu acho que hoje, especialmente com essa quantidade de cursos online e conteúdos disponíveis na internet, a gente se acostumou a desenvolver uma relação de consumo. Então, eu compro cursos, eu compro livros. Quem aqui, né? Quem aqui, levante a mão, não comprou um monte de livro e tá lá na sua estante, você nunca leu. Mas você tem aquela sensação boa, não tem, gente? Não dá aquela sensação boa assim? Eu tenho conhecimento ali. Quando eu precisar, eu vou ler. Mas eu não tenho conhecimento, entende? Eu não li, eu não aprendi, eu não me engajei com aquela área de estudo. Então, eu estou me iludindo, eu só estou me enganando, entendeu? Eu não tenho um conhecimento só porque eu comprei o livro, ele está ali na minha estante. Eu estou olhando aqui para a minha estante, que também tem vários que eu não li ainda. Então, o que eu quero dizer? Graças a Deus está muito mais acessível, né? Várias formas de conhecimento, tanto livros, palestras, aulas nos mais variados idiomas, e a gente aprendeu a desenvolver essa relação de conhecimento, de consumo do conhecimento.
a gente não tem mais esse temor mesmo, né, de se engajar com isso que a gente se dispôs a aprender e a conhecer, e, enfim, e ser fiel até o fim, para aprender isso que a gente se propôs. Então, conhecer através de uma aliança pessoal vai fazer com que a gente veja o engajamento de todos os envolvidos de uma maneira muito mais clara. Todos precisam se engajar ativamente no processo de conhecimento. Não é só eu ficar lá ouvindo o professor. Não é só eu comprar um curso online e ficar lá com preguiça de assistir às aulas. É eu me engajar com aquilo, é eu ler o material que foi solicitado pelo professor, é eu visualizar os links de materiais extras, é eu fazer pesquisas adicionais na internet, é eu conversar com os meus outros colegas de classe, é eu fazer perguntas inteligentes para o meu professor, não ter medo de errar, não ter medo de ter dúvidas, de perguntar, ver a grande oportunidade que a gente está tendo e que Deus está nos dando, né? Isso é um presente de Deus para nós, de aprender aquilo ali. Então, todos aprendem em ensino, não tem uma relação onde o professor é superior. Claro que há uma relação, né, de autoridade, de respeito que é devida, mas quanto mais o professor é bom no assunto, mais ele aprende com aqueles que ele está ensinando. E ele valoriza esse relacionamento com os demais alunos. Quanto mais alguém aprende sobre a realidade, especialmente sobre Deus, mais humilde ele vai ser e mais gostoso vai ser aprender com essa pessoa. Talvez vocês já encontraram pessoas assim, que você fica até constrangido de estar às vezes perto, porque a pessoa sabe tanto, né? Mas justamente por ele saber tanto, ele tem essa humildade de entender que tem muito mais ainda por aprender. Então, a aliança pessoal nos coloca em contato com o que está sendo conhecido. Então, às vezes, se eu acho determinado assunto muito chato, é porque eu não olhei para essa área do conhecimento com a devida atenção. Porque todas as coisas que Deus criou são boas e, enfim, tem complexidades e tem mistérios envolvidos, e se engajar com esse processo de conhecimento vai ser prazeroso também. Tem essa ideia do mistério, né, da descoberta, da alegria, enfim, de quando você está fazendo, né, os experimentos e vê que deu certo, e aí você se alegra com aquilo. Você aplica, você testa hipóteses, você vai chegando mais perto do conhecimento. É tão bom você ver as crianças aprendendo, né, quando conseguem fazer uma conta matemática, escrever o próprio nome, fazer direitinho, né, algum problema, resolver alguma coisa que parece tão difícil. Então, eu sei que é complicado, mas parece que quando a gente cresce e tem que enfrentar as coisas da vida, como pagar boletos, a gente perde um pouco essa alegria, né, de ter curiosidade, de se engajar com a realidade, e eu acho que isso é um privilégio que o Senhor nos oferece, que a gente tem que cuidar com isso, sabe? O Chesterton fala no livro Ortodoxia que Deus é mais jovem do que nós, e por isso que ele se alegra em fazer as mesmas coisas todos os dias. Todos os dias ele chama o sol para nascer. De novo, e de novo, e de novo. Igual uma criança quando fica empolgada com uma brincadeira e pede de novo, de novo. E na terceira vez a gente já está entediado e fala, meu Deus, socorro. O que eu faço com essa criança? Mas aí ele fala que Deus é mais jovem do que nós. Nós já nos cansamos e ficamos velhos, mas Deus tem essa alegria infantil de fazer nova todas as coisas, todas as manhãs. E todas as manhãs, não sei se você já parou para pensar nisso, mas isso me impactou muito. É como se todas as manhãs, quando você acorda, Deus te convidasse para viver mais um dia. E não é para viver só um dia no modo automático, fazendo as mesmas coisas que você faz, sem enxergar a realidade que está à sua volta. É viver com essa alegria, com essa descoberta, em relacionamento com Ele, pronto para viver tudo que esse Deus vai trazer no seu dia. Mesmo que você vá todos os dias para o mesmo lugar, que você volte todos os dias para a mesma casa, que você, enfim, tenha suas comidas favoritas, que você coma as mesmas coisas, nenhum dia é igual ao outro. Todos os dias Deus nos dá várias oportunidades de aprender, de crescer, de sermos transformados, de encontrarmos com Ele, enfim,
de forjar o nosso caráter à semelhança de Jesus, de aprender várias virtudes, de deixar para trás vários vícios. Todos os dias são dádivas que o Senhor nos dá. Então, todos os dias, quando você acordar, lembra disso, antes de você ir para as redes sociais, tá? Antes de você pegar o seu celular e já ficar lá no modo zumbi, enchendo a sua mente de informações e barulhos e ruídos, lembra disso. Eu acordei mais um dia, o sol nasceu de novo, as misericórdias do Senhor se renovam sobre a minha vida. E aí você pode fazer uma oração, mesmo na cama ainda, mesmo no modo zumbi, sabe? Tipo, Deus, obrigado por esse dia, me ajuda a viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim nesse dia hoje. Eu quero aprender mais sobre o Senhor e sobre as coisas que o Senhor fez, sobre a sua realidade. E aí, enfim, seja o que for que você fizer, eu tenho certeza que você vai ter várias oportunidades de aprender, de ser transformado por isso. Então, tem essa relação pessoal na aliança, sabe? Aonde a gente experimenta comunhão e mordomia. Então, essas são duas características muito importantes. Comunhão com Deus e uns com os outros. E a mordomia, gente, que muitas vezes a gente aplica para a relação com o nosso dinheiro, né, os nossos bens. Então, tudo é do Senhor, tudo que eu tenho, o Senhor me deu, e eu sou responsável por essas coisas que Ele me dá, tanto para compartilhar com outras pessoas, quanto para contribuir com a vontade dEle, do que Ele está fazendo, não só para o meu uso pessoal, individual, egoísta, né? Mas a gente também tem esse aspecto da mordomia porque nós aprendemos. Tudo que nós sabemos, conhecemos, aprendemos, também nos foi dado como dádiva por esse nosso Deus. Não para nosso uso pessoal, egoísta, individual, apenas para minha felicidade ou bem-estar, mas para compartilhar com as outras pessoas, para cooperar com o desenvolvimento do reino dele, para ajudar nas mais diversas áreas, né? Cada uma das áreas também tem seus propósitos, objetivos. Então, nós temos também essa relação de mordomia com conhecimento. Então, conhecer é uma jornada de peregrinação. Então, imagina aí você andando nesse caminho ao longo de toda a sua vida. E ao aprender, o conhecimento nos transforma. Nós somos transformados à medida que nós conhecemos a Deus e a nós mesmos e toda a realidade à nossa volta. Conhecer é uma jornada acompanhada. Então, nós não fazemos isso sozinho. Mesmo que você falar que é autodidata, tem aí um monte de livro na sua mão que outras pessoas escreveram, tem um monte de vídeo, podcasts, coisas que outras pessoas gravaram. Então, conhecer uma jornada acompanhada. E se você tiver a oportunidade de participar de grupos de estudo, como o NEFI permite, né, que aconteça e estimula que você vai ver que a troca, a conversa, o diálogo, a pergunta, isso tudo enriquece muito mais esse processo de conhecimento. Conhecer é uma dádiva, é um presente que Deus nos dá. Deus é quem desenvolve todos esses nossos aparatos, né, cognitivos para que tudo funcione corretamente. Imaginação, curiosidade, raciocínio lógico, raciocínio matemático, emoções, tudo isso organizado para que a gente possa aprender. Tem esse elemento, então, de confiança e de intencionalidade. Então, quando a gente se engaja com o que a gente conhece, a partir desses dois elementos, em confiança, porque é um pacto, né? E com intencionalidade, você vai ver que o seu aprendizado vai ser muito maior. Tem esse aspecto da formação de virtudes intelectuais, como eu falei. O objetivo não é só eu aprender geometria, entende? Mas o objetivo é eu desenvolver virtudes como o amor pelo conhecimento, a humildade intelectual, a curiosidade, a capacidade de fazer boas perguntas. Nossa, tem tantas virtudes importantes, gente. Só que o que acontece? A maioria de nós está cheio de vícios. A preguiça, a procrastinação, a mentira, né, que faz com que haja tanto plágio e tanta confusão, tantas fake news, tantas distorções do conhecimento. É muito mais fácil, né, eu pegar, às vezes, alguma coisa pronta que alguém já mastigou e digeriu para mim, do que eu me engajar com as fontes originais e ler os artigos completos e entender melhor os argumentos. Então, pensa nisso.
Deus está te conduzindo por um processo de conhecimento não só para você ganhar um diploma no final do curso. Ele está te conduzindo num processo de conhecimento ao longo de toda a sua vida, para te transformar à imagem e semelhança de Jesus. Para um dia você também estar face a face com ele e viver por toda a eternidade diante dele, continuando a aprender. Então, todas essas virtudes que são forjadas em nós agora vão nos habilitar a viver diante dele para sempre. Então, aí vem virtudes de caráter, vem frutos do espírito, e vem essa capacidade de lidar com conhecimento. Então, tem virtudes morais, tem virtudes teologais, mas as virtudes intelectuais são aquelas que nos habilitam a lidar com o conhecimento da maneira correta, da maneira com que o Senhor nos capacitou para fazer. Então, vem esse aspecto importante do desenvolvimento da sabedoria. Então, como a Esther falou no início, não é simplesmente adquirir conteúdos, dados, informações, memorizar, informações. É desenvolver a sabedoria. A sabedoria é aquilo que vai fazer com que eu aprenda muitas coisas e saiba tomar decisões, lidar com problemas, com conflitos, enfim, todos os conhecimentos que nós adquirimos nos ajudam a aprender a realidade de uma maneira melhor. E a sabedoria também é algo importante para nos ajudar a lidar com essa realidade, a lidar uns com os outros. E a gente precisa buscar sabedoria, não só ficarmos cheios de muita informação e de muito conhecimento, mas pessoas cheias de virtudes e de sabedoria. Pensa nos espaços de educação. Os espaços de educação formais, né, as escolas, as universidades, têm liturgias e hábitos que moldam tanto alunos quanto professores. E nós, como cristãos, precisamos observar e influenciar essas liturgias e esses hábitos, né, dentro da nossa esfera de ação, né, e de influência aí. Especialmente como professores, como pais, professores, né, de escolas bíblicas, nas nossas igrejas, de grupos de estudos. Nós temos que prestar atenção nas liturgias e nos hábitos que nós estamos criando dentro das nossas salas de aulas, porque eles vão contribuir para essas virtudes serem forjadas, para essa relação de confiança ser desenvolvida nas nossas salas de aula. A fé, então, ela vai influenciar como nós ensinamos e como nós aprendemos. Porque o nosso Deus deixou essa, como é que eu posso dizer, esse princípio, né, para a gente sempre fazer do mesmo modo que o Senhor fez conosco previamente. Então, ele fala para a gente acolher uns aos outros do mesmo modo que nós fomos acolhidos. Ele fala para nós perdoarmos do mesmo modo que nós fomos perdoados. Ele fala para a gente fazer aos outros aquilo que a gente deseja que eles façam conosco. Então, muitas vezes as nossas salas de aula se tornam lugares hostis, onde as pessoas não se sentem segurança de levantar a mão e fazer uma pergunta, ou de errar, ou de falar uma resposta, e mesmo que ela saiba que ela ainda não tem toda a resposta correta, como que nós, que cremos, então, num Deus com essas características, pode aplicar essas características para a nossa metodologia de ensino? E isso é o livro do David Smith, né, que a Manu falou que vocês estão estudando ali também no grupo de estudos, e ele vai falar disso de modo brilhante. Eu vou citar ele no final novamente. Jerry Root é um professor do Wheaton College e ele fala o seguinte: hábitos profundos da mente contemporânea incluem, entre outros, distração constante, a incapacidade de se concentrar ou ficar quieto, a perda do contínuo histórico e a estimulação constante. Claro, isso se aprofundou e se tornou um grande desafio, especialmente por causa do uso das nossas tecnologias digitais hoje, né? Nós estamos nos moldando em pessoas cada vez mais distraídas. Então é muito difícil você ficar parado prestando atenção aqui. Você está aqui prestando atenção em mim desde que começou? Sem abrir nenhum outro site aí do ladinho? Sem olhar no celular nenhuma vez? Quem fez isso, então, está indo no caminho certo. Porque a gente parece que fica com essa inquietude, não tem? É um comichão, né, que dá assim, que você não consegue ficar simplesmente ali, parece monótono, parece devagar, e eu falo um pouco devagar também.
E aí, então, você vai fazer alguma coisa, você vai para um outro site, você vai para o celular, você vai dar uma olhadinha no WhatsApp, no Instagram. Então, isso é muito complicado, porque isso afeta a forma com que nós nos aprendemos e nos relacionamos com o que a gente está aprendendo. Então, distração constante, incapacidade de se concentrar ou ficar quieto, necessidade, né, desse estímulo constante, são características muito presentes na nossa educação. E que se você é professor aí, né, de crianças e adolescentes, você deve sofrer muito e saber disso muito melhor do que eu. Deus te abençoe. Mas as virtudes intelectuais vão atacar exatamente essas características que estão muito relacionadas com vícios intelectuais. E é nesse aspecto que vão entrar os hábitos, entende? Você desenvolveu o hábito de quando você está numa aula, seu celular vai ficar desligado, sabe? Ou no silencioso. Desenvolver hábitos de, se você tem que estudar ou ler um livro, você tem, sei lá, 20 minutos para fazer essa leitura, você vai deixar o seu celular no modo silencioso e você vai ficar focado só na leitura durante 20 minutos. E no início pode parecer complicado ou difícil por causa dos vícios, né? Como qualquer outro vício. Para você eliminar um vício, você tem que persistir em mudanças de hábitos por um longo período de tempo, até que esse vício enfraqueça e uma virtude surja no lugar. Porque também não é só tirar o vício. Isso não vai acontecer. Então, muitos desses hábitos de inquietação, distração, de estímulo constante, precisam ser confrontados. E por isso que você precisa exercer seu domínio próprio para mudar esses hábitos. E especialmente o uso do celular, gente. Eu sempre falo sobre isso. Tem um vídeo no meu canal do YouTube onde eu falo sobre vícios da vida virtual. Te convido para ir lá assistir, porque vai te dar talvez algumas pistas de coisas que você está fazendo inconscientemente, e isso vai te dar mais domínio para fazer escolhas mais conscientes em relação a isso. E isso vai influenciar muito o seu processo de aprendizagem. E como professor, você pode ensinar isso para os seus alunos também. Olha que interessante esse trecho da Esther, onde ela fala sobre como que esse pacto acontece, como que essa aliança pode acontecer quando eu me relaciono com esse conhecimento, né, com o professor e com os meus colegas. Tem uma promessa, não tem? Como nos casamentos, o noivo faz uma promessa e a noiva também faz uma promessa, né? Então, olha que interessante. Prometo confiar na orientação do professor, guardar meu tempo para priorizar o trabalho que será necessário para adquirir as competências e cumprir as atribuições. Comprometo-me a ouvir com atenção e humildade o texto. Prometo apoio fiel aos meus colegas. Juro ser paciente. Além do mais, prometo me permitir ser transformado no que ainda não sou. Prometo minha fidelidade à realidade que ainda não conheço. Onde nenhuma promessa ocorre, nenhuma educação transparece. Gente, eu achei isso tão interessante, porque quantas vezes eu já me relacionei com o conhecimento, com as salas de aula que eu frequentei, sem nenhum comprometimento. E claro que eu era aquela aluna CDF, que gostava de estudar e tal, mas eu nunca pensei nessas promessas, sabe? E como teria sido diferente meu engajamento com aqueles conhecimentos se eu vislumbrasse todos esses aspectos de que eu sou responsável por aquilo que eu estou aprendendo e que eu estou em um processo de relacionamento pessoal com meu Deus, que está me convidando para conhecer isso, e com aquelas pessoas que estão ali se comprometendo também em me ensinar. E quando eu penso na minha experiência como professora, porque eu também dei aula no ensino superior durante 4 anos, numa faculdade privada aqui em Minas, e hoje eu dou muitas palestras, né, e aulas nesse contexto mais da ABC2 e do Labri, e quando as pessoas me convidam, assim, né, para falar, eu sinto na pele quando as pessoas não se comprometem comigo, elas não estão presentes para mim, muitas vezes. O online é a nossa maior dificuldade, né? Enfim, você tem, às vezes, grandes expectativas de ensinar os alunos, de compartilhar conhecimento, mas essas pessoas que estão ali não estão comprometidas da mesma forma. E isso tem um impacto muito grande também. Então, pensem nisso que a Esther colocou. Eu já estourei meu tempo, tô quase acabando, tá, Manu? Pode ficar à vontade, Vanessa.
Esse é um assunto muito legal. Uma área que eu gosto muito de pesquisar é sobre hospitalidade. E tem um livro muito interessante que é do Henry Nouwen, eu vou até citar aqui o conceito dele de hospitalidade. Ele foi um padre holandês, psicólogo, né? Ele se formou, foi professor em Harvard, em Yale, então foi um acadêmico, né? Um padre acadêmico. E ele estudou sobre hospitalidade, e ele aplica a hospitalidade na relação professor-aluno. E é isso que eu acho muito interessante. Muitos dos nossos ambientes de educação são caracterizados pela hostilidade. Talvez vocês mesmos tenham passado por essas experiências de ser desrespeitado por um professor, às vezes uma piada desagradável, pedir para você fazer alguma coisa que você não queria fazer, te humilhar na frente de outros alunos. Então, claro que isso também pode acontecer por outros colegas de sala, né? As nossas muito conhecidas situações de bullying. Então, muitos dos nossos espaços de educação são ambientes hostis à formação do conhecimento. E cada um de nós, como cristão, eu acho que tem essa missão, esse papel de, do mesmo modo que nós somos acolhidos, nós acolhermos os nossos alunos, ou colegas de classe, os nossos professores, e nós podemos influenciar o local onde a gente está, e fazer isso com mais intencionalidade, com mais consciência. Então, muitos lugares acabam desenvolvendo essa resistência ao aprendizado. A gente sabe que nos espaços acadêmicos tem muita competitividade, falta de confiança, medo de se expor e revelar a si mesmo, e isso tudo vai levar ao cansaço e ao esgotamento. Então, claro que ninguém vai querer aprender num lugar assim. Ninguém vai querer se envolver com conhecimento nesse nível que a gente está falando aqui, se os nossos ambientes educacionais são hostis. Então, aí que eu acho que a gente tem muito que contribuir como cristão, sabe? Porque, do mesmo jeito que o David Smith traz no seu livro, nós podemos influenciar o modo da gente aprender e ensinar, por causa desse arcabouço que a nossa fé nos dá, do modo com que nós amamos uns aos outros, respeitamos uns aos outros, e criamos esse espaço seguro aonde o aprendizado possa acontecer. O Henry Nouwen vai definir a hospitalidade desculpa, que é um outro trechinho onde ele fala sobre essa aplicação já na relação entre alunos e professores. O ensino requer a criação de um espaço em que estudantes e professores possam entrar em comunicação sem medo e que permita que suas respectivas experiências de vida sejam fonte de crescimento e amadurecimento. Requer uma confiança mútua, pela qual aquele que ensina e aqueles que querem aprender tornam-se presentes um para o outro, não como oponentes, mas como pessoas que compartilham da mesma luta e buscam a mesma verdade. Então, gente, nossa, eu fico imaginando assim, como nossas universidades seriam lugares melhores se essa forma de enxergar, né, os espaços onde a educação acontece prevalecesse. Na maioria das nossas universidades há muita competitividade, muito professor querendo impor só um jeito de entender aquela realidade por causa daquele autor específico que ele estuda, uma dificuldade, né, para se abrir ao diálogo e para respeitar outras formas de entender aquilo. Então, quando ele fala que buscam a mesma verdade, não quer dizer chegar à mesma conclusão, né, a respeito de todos os assuntos, não é isso. Mas é no sentido de que todos estão buscando aprender, todos estão buscando conhecer. E se a gente tiver humildade e paciência para fazer isso juntos, todos nós vamos crescer muito. Então, essa é a ideia do Henry Nouwen de aplicar a hospitalidade para os nossos espaços de educação e aprendermos uns com os outros. A Esther Mick, então, diz que educação não é informação coletada e regurgitada impessoalmente. É uma reforma transformadora, visto que os conhecedores se comprometem alegremente a se envolver com o mundo como bons mordomos. Então, eu gostei disso, sabe? Eu tenho uma responsabilidade diante disso que eu estou me comprometendo em conhecer. Então, traz um temor também, né, diante de Deus, e um respeito por tudo isso que Deus está me dando. A gente às vezes despreza as oportunidades de aprendizagem que a gente tem hoje, porque é tudo muito mais acessível, né, para muitos de nós.
Tem muitas coisas gratuitas. Quantas pessoas aqui, gente, já não ganharam bolsas de estudo e você ignorou completamente, não se dedicou? Então, tem muito isso assim, sabe? Se comprometer alegremente a se envolver com o que a gente está aprendendo como bons mordomos. Eu acho que isso muda nossa postura, nossa atitude diante de tudo que a gente for aprender ao longo de toda a nossa trajetória. A proposta, então, da Esther Mick, caminhando aqui para a conclusão, é que tomemos como paradigma de todos os atos de conhecimento o desdobramento da relação interpessoal constituída pactualmente. O pacto ou a aliança, né, com Deus será o mediador de nosso ato de conhecer. E por isso, conhecer é uma forma de sermos conhecidos e transformados. Gente, o processo de conhecimento não como é que eu posso dizer? Você não vai sair do mesmo jeito que você entrou. Não tem como. Se expor a conhecer é se abrir para a oportunidade de ser transformado. Especialmente conhecer o nosso Deus e a realidade que Ele criou. Ou seja, conhecer todas as coisas. Então, é isso que está acontecendo agora, entende? E por isso que às vezes as nossas vidas são frustrantes e às vezes um pouco entediantes. Porque a gente está vivendo como zumbis, como pessoas que estão no modo automático, repetindo as mesmas coisas, mas ignorando a alegria, a descoberta, o privilégio que é viver no mundo de Deus, no reino de Deus, que já está em ação agora. Acordar cada dia para esse convite de Deus, para viver mais um dia com Ele, para conhecer mais esse Deus, para aprender com o próprio Jesus nos conduzindo, com o próprio Espírito Santo que habita em nós. Então, isso, gente, isso é um privilégio, isso deveria nos maravilhar, como o Lincoln comentou aqui, né? Essa sensação de contemplação e de maravilhamento. Porque, claro que a gente tem empregos às vezes difíceis, tem situações confusas, tem conflitos, tem pecado, né, gente? Então, tem outros seres humanos também, pecadores. Então, tudo isso faz a experiência ser difícil. Eu não estou romantizando aqui, não. Mas Deus nos convida para viver como pessoas que estão acordadas. E muitos de nós estão vivendo como pessoas que dormem. E quem está dormindo não tem como aprender mesmo. Quem está dormindo vai ficar como zumbi, entrando e saindo das salas de aula, presenciais e online, virtuais, sem aprender nada. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Deus nos chama para viver como pessoas que estão acordadas, que estão na luz, percebendo Deus nos conduzindo por todas as coisas que acontecem ao longo do nosso dia. E isso é um desafio por causa do pecado que habita em nós, mas uma realidade, justamente por causa da salvação que já está disponível para nós. Chegar a conhecer se transformará em vir a ser conhecido. Deve ser mutuamente transformador e curador. Tudo isso, de alguma forma, sugere, antecipa implicitamente conhecer e ser conhecido por Deus. O conhecimento humano, como uma bela madeira perfurada com o grão fino de sua origem, traz as marcas reveladoras do relacionamento de aliança e, finalmente, de nossa conexão com Deus, que define nossa vida. Conhecer é interpessoal, recíproco e mais eficaz quando buscado na aliança de fidelidade do conhecedor ao conhecido. Afirmar isso será dar vida restauradora à nossa postura epistêmica. Vai reacender o anseio de saber. Então, essa era a minha vontade, assim, com vocês hoje, sabe? Que reacendesse em vocês essa vontade de aprender. Que vocês percebessem o Senhor te convidando para aprender, para conhecer, que vocês se comprometessem com esse conhecimento e que também compartilhassem, né, consequentemente, esse conhecimento com as outras pessoas, com as outras, nos mais diversos contextos onde cada um aqui está inserido. Lembrando que você está sendo transformado nesse processo. O próprio Deus está te conhecendo. Ele já conhece tudo, é verdade, mas é uma relação pessoal, entende? Então, ao mesmo tempo que eu vou conhecendo mais a Ele, Ele vai me conhecendo e me transformando. E eu vou tendo mais consciência disso. Por isso que eu aprendo mais sobre quem eu sou à medida que eu vou conhecendo a Deus.
né? Nós vamos sendo transformados à imagem dele e vamos nos tornando mais nós mesmos. Então, isso é revelador para mim também. Eu me vejo de uma forma diferente. E isso é maravilhoso, gente. Então, fica esse desafio, fica esse convite para você enxergar os locais onde você está, como aluno, como professor, enxergar todas as oportunidades de aprender, como convites de Deus para conhecer mais a Ele e a realidade que Ele criou. Como a Manu comentou no inicinho, eu escrevi um texto sobre essa teoria, né? E saiu na revista Unus Mundus. Se você não conhece, essa é a revista da Academia BC2. Só digitar aí Unus Mundus no Google que você vai cair lá. Tem muito conteúdo legal lá, gente. Tem artigos, tem ensaios, tem resenhas, tem simpósios. Nossa, tem muita coisa. Toda semana sai conteúdo novo. E aí eu escrevi esse artigo sobre uma introdução à epistemologia da Aliança de Sturmich, onde eu tento explicar um pouquinho disso tudo que eu falei. E eu quero escrever mais sobre esse assunto, eu tenho muita vontade de estudar mais sobre ela, aprofundar mais, né, nos livros dela, entender melhor os desdobramentos disso também, né, para a nossa realidade, como educadores e aprendizes. Há algumas sugestões que eu queria deixar aqui para vocês, se você se interessa por esse assunto, o livro de David Smith, Pedagogia Cristã, Como Praticar a Fé em Sala de Aula. Isso não significa como evangelizar seus coleguinhas, como falar de Jesus para os professores, não é nada disso, entendeu? É como deixar a sua fé moldar a sua metodologia de ensino. Como ensinar com humildade e desenvolver humildade nos seus alunos. Como conduzir, né, os seus alunos nesse processo de aprendizado, permitindo que virtudes intelectuais sejam desenvolvidas. Enfim, como praticar hospitalidade. Nossa, a parte de hospitalidade desse livro é maravilhosa, gente. Ele fala do local onde a gente aprende, né, das nossas escolas, das nossas universidades, como uma casa. Então, isso é muito, muito legal, vale muito a pena. O livro do James Smith, Você é Aquilo que Ama, fala muito sobre hábitos. E tem um capítulo onde ele fala só sobre processos formativos educacionais. Então, ele fala muita coisa legal no processo da liturgia do culto, no processo de você estruturar as escolas bíblicas para as crianças, na forma de você criar esses hábitos dentro da sua casa como família, porque isso vai estar moldando, né, todas as pessoas ali, não só seus filhos, mas você, seu cônjuge. Então, eu recomendo demais, se você quer entender melhor sobre essa coisa de liturgias, de hábitos, e para você ficar mais atento a isso, né, para perceber os hábitos que estão te influenciando e influenciar a formação de hábitos mais saudáveis nos processos educacionais, vale muito a pena. E o livro dele também, Desejando o Reino, tem um capítulo onde ele fala sobre as universidades como catedrais de sentido. E aí ele trata muito sobre esse aspecto de formação educacional, e aí ele traz de novo essa questão dos ritmos, dos rituais, das liturgias para as universidades, para a sala de aula. Então, se você é professor universitário ou aluno, vale muito a pena também. Eu lembrei de um exemplo dele, que ele dava uma aula no seminário, né? Só que era uma aula muito cedo, tipo 7 horas da manhã. Os alunos só chegavam atrasados e chegavam no modo zumbi, né? Meio que caíram da cama e foram se arrastando para lá. E aí ninguém prestava muita atenção e tal. Aí ele decidiu criar um ritual diferente. Ele comprou uma máquina de café, uma cafeteira elétrica, né? E começou a fazer café para receber os alunos. E aí eles assistiam a aula tomando café. E nesse processo de fazer o café, ele tinha que chegar um pouquinho mais cedo, e aí ele começou a orar pelos alunos nesse momento. Interceder pela aula, lembrar de coisas específicas, de alunos específicos, interceder por eles, pedir para o Senhor, né, abençoar aquele conteúdo, abençoar o aprendizado, essa transformação e tudo mais. E isso mudou completamente o engajamento dos alunos na sala de aula, com o conteúdo, com ele, uns com os outros, porque criou uma motivação, né? Claro, gente, quem não gosta, né, de chegar num lugar 7 horas da manhã e ter café quentinho? Ainda mais se for café bom, né, de verdade. Agora tem uns cafés aí gourmets, muito bons. Aquele cheiro de café, acho que só o perfume do café já te acorda, né, te desperta. Mas tem algo mais, entende?
tem uma liturgia que ele criou ali. Eu me importo com meus alunos. O que eu posso fazer para ajudá-los a prestar mais atenção, ao invés de simplesmente ficar com raiva porque eles chegam atrasados? Tem um cuidar, um se preocupar, tem um orar, um interceder, entra aí as disciplinas espirituais. E a gente tem esse papel importante, né, como professores. Então, enfim, recomendo muito essas leituras. Aqui é um outro print que eu tirei da revista Nos Mundos. A gente fez como chama, gente? Um edital. Teve um edital para resenha desse livro do David Smith, uma resenha crítica, né, apresentando um estudo a respeito desse livro. Esses foram os 3 ganhadores, o Jonatas, o Natan e o Rafael. Aí cada um deles escreveu uma resenha crítica muito boa, que está lá disponível para você ler. O Igor Miguel fez um texto maravilhoso, onde ele comenta as 3 resenhas e aprofunda esse assunto do tema do livro. E aí eu fiz uma live com os 3 ganhadores e o Igor, onde a gente conversou um pouquinho sobre o livro também. Você participou, Manu? Que legal. Acompanhem lá, gente, o Radar ABC2. O Radar é um projeto muito legal que está premiando o desenvolvimento de escritos, né, pesquisas, aí tem artigos, tem manuscritos, tem várias outras coisas, resenhas, vale a pena conhecer, lá na revista você tem mais informações também. Então, se você quer ler mais sobre esse assunto, aí já tem vários resenhas e artigos, e tem a live também, onde a gente comenta um pouquinho sobre tudo isso. Amém! Consegui acabar com 20 minutos de atraso, meu Deus. Me perdoem, gente. Mas agora eu quero ouvir vocês. O que vocês acham disso tudo que eu falei? Fez algum sentido? Não fez sentido nenhum? Dúvidas, desesperos, confissões? Fiquem à vontade. Eu vou abrir a fila aqui, Vanessa, para te agradecer por ter apresentado essa perspectiva da Esther Mi, que eu ainda não conhecia, mas eu fiquei muito feliz, li lá o seu artigo, muito bom. E eu preparei aqui uma pergunta, misturada com comentário, não sei, mas eu achei interessante porque, de acordo com a Esther, né, nós somos seres que amam conhecer. Então, a gente tem primeiro o conhecimento como objeto, mas tem a perspectiva do afeto, né, que é amar o conhecimento. Mas como cristãos, né, a gente sabe como é que funciona o nosso coração, eu entendo que, né, na perspectiva da Esther, quando esse afeto está bem ordenado, então a gente estabelece a aliança, né, o compromisso com a educação. Mas e quando esse afeto não está bem ordenado, né? Como que a gente consegue identificar isso e, mais que identificar, corrigir? Qual que é o espaço que a gente faz isso? Como que a gente faz isso na sua perspectiva? Nossa, Manu, que difícil essa pergunta. Não sei. Eu acho que valia uma pesquisa, hein, sobre esse assunto. Valia aprofundar isso. Eu até estava hoje preparando uma jornada devocional, porque o retiro desse final de semana no Labri é sobre revolução afetiva. Então, a gente vai trabalhar justamente sobre essa inversão que a gente está experimentando na nossa cultura, de colocar o self no centro, ao invés de Deus ser o centro, é aquilo que eu sinto, é o meu bem-estar, é a minha felicidade, é os meus desejos. Então, eu não posso negar nada daquilo que eu sinto. E aí a gente tem vários desdobramentos, né, para a nossa sociedade. Só que como nossos sentimentos estão desordenados, nossos amores estão comprometidos, né, por causa do pecado, a gente sabe que a gente não pode ceder e se submeter a tudo que a gente sente. Nossos anseios, nossos amores, nossos desejos vão ser corrompidos. E mesmo quando nós estamos nessa jornada com Cristo, né, seguindo ao Senhor, os nossos, enfim, esses aspectos emocionais e afetivos não são transformados completamente, né, não são purificados e redimidos completamente. Então, a gente vai enfrentar lutas ao longo do caminho. Então, se você aplicar essa sua dúvida para não os cristãos, não tem como, né? Porque eles vão deixar, se eles deixarem o self no centro, não vai ter como, eles vão se submeter a afeições desordenadas.
E aí eu acho que é por isso que isso se manifesta nas nossas experiências de aprendizado, quando a gente tem professores tão arrogantes, às vezes colegas tão resistentes a opiniões diferentes, experiências tão desagradáveis assim, né, com a relação com outras pessoas. O Lincoln sugeriu aqui a série, né, que a gente está tendo na Igreja Esperança sobre Deus, sexo e família, e aí os primeiros sermões o Guilherme explicou bastante essa questão da revolução afetiva e dessa inversão, né, para o self ocupar o centro. E isso tem desdobramentos para a formação de família, para a experiência da nossa sexualidade, mas também para na esfera pública, né? Como a gente se relaciona uns com os outros, o que a gente espera, né? Dos nossos trabalhos, e por aí vai. Então, se a gente estiver falando com não cristãos, eu acho que isso vai ser muito complicado, porque a gente vai ser sempre refém desses afetos desordenados. Mas a esperança que a gente tem, né, do Evangelho é que ele vai pondo ordem nesses afetos. Talvez um caminho para tentar achar uma resposta seria o que o próprio James Smith propõe no livro Você é Aquilo que Ama. Ele fala para a gente fazer uma curadoria do nosso coração, uma curadoria dos nossos afetos. Então, para isso, você não pode ficar vivendo como zumbi. Você tem que prestar atenção no que você está fazendo. Por que você teve esse comportamento? Eu senti muita raiva. Mas por que você sentiu raiva? O que está por trás desse sentimento? Eu fiquei com vergonha porque a sala de aula aconteceu tal situação. Então, eu acho que fazer uma curadoria do nosso coração vai nos ajudar a perceber sentimentos distorcidos, ou sentimentos que, na verdade, eles são alertas, né? O medo, a raiva, a angústia, sei lá, o tédio, tudo isso vai estar sinalizando alguma coisa. Então, a gente tem que descobrir o que está por trás disso. E, num segundo momento, submeter os nossos afetos ao senhorio de Cristo. Então, às vezes a gente acha que está tudo bem, que não tem nenhum problema, mas, sei lá, tem um ego ali inflado no meio do caminho, né? E isso vai afetar, consequentemente, o nosso aprendizado. Então, talvez o caminho para responder isso seria andar todos os dias com o Senhor. Não tem como. Andar na luz. A gente precisa andar na luz. A gente precisa trazer à luz os nossos afetos, o que a gente está sentindo. O que eu estou amando acima de tudo? Nossa, eu fiquei super frustrado e triste e até bravo com Deus porque eu não passei naquele concurso, não entrei naquela seleção do mestrado. Mas aí isso provavelmente vai revelar que eu estou colocando um peso muito grande nisso para minha felicidade. Talvez uma idolatria camuflada ali. Então a gente precisa aprender a andar na luz. E andar na luz significa trazer à luz também o que a gente está sentindo, né? O que a gente está, sei lá, desejando. E a gente vai perceber no nosso dia a dia através das nossas emoções, né? Vai aparecer uma raiva ali, vai aparecer uma frustração ali, e sim, são emoções que fazem parte, né? Mas às vezes ela vai refletir alguma coisa errada lá no seu coração. Você está amando o que não é para amar, ou está amando demais e colocando aquilo no lugar de Deus, e aquilo pode estar virando uma idolatria. Ou tem vícios, né, relacionados ali e que precisam ser tratados, porque nada é resolvido assim instantaneamente, sabe? A formação de virtude, gente, é a vida toda. Então a gente precisa se engajar com esse processo de caminhar com Cristo todos os dias. Então não dá para eu ignorar isso e lembrar de Jesus só de vez em quando, porque daí eu vou parar de me enxergar, sabe? E aí eu vou começar a andar no escuro de novo, nas sombras. E isso não vai ser legal. Então, talvez vá mais ou menos por aí, Manu. Não é não tem uma receita rápida e efetiva, a não ser se submeter ao Senhor todos os dias e andar com Ele. E aí, nesse processo, Ele vai trazendo luz porque a gente está sentindo e nos dando ferramentas para transformar, né, esses sentimentos, claro, com a ação do Espírito Santo em nós também. Não é uma coisa que me fala onde está o problema que eu resolvo. É andar com Deus e ser transformada à imagem dele. E isso, às vezes, requer entregar o controle.
Obrigada, Vanessa, pela resposta. Gente, agora eu vou seguir a lista aqui de quem está com a mão levantada. O primeiro que levantou foi o pastor Gerberson. Pode abrir o microfone, pastor. Tá mudo. Você tem que abrir. Aí. Ele está falando pastor, ele não está falando com você. Tá bom, obrigado, Maria. É minha filha que está participando da live também. Também está minha esposa, meu filho, e isso me agrada. Bom, é porque eu estava desligado o microfone, eu estava falando que a nossa amiga Vanessa falou sobre reacender essa vontade de aprender. Essa era a vontade dela hoje nessa live, né? E foi isso que aconteceu comigo. Eu estava passando por um momento... Não é nenhuma uma pergunta, na verdade é um agradecimento, viu, Vanessa Belmonte, por essa palestra maravilhosa. Eu vou rever esse vídeo no YouTube, porque foi muita informação, a senhora respondeu muitas perguntas minhas que estavam aqui na cabeça, e eu vou mastigar e vou também passar esse estudo para... Hoje fui convidado muitas pessoas para estar aqui nesse banquete, mas tu vê que esse problema de reacender não é só nós estamos aqui, mas eu acho que ela é Brasil, o mundo todo, né? Que estão feitos zumbi nesse sistema, né? Que o sistema oferece, né? Para os jovens, principalmente. Então, eu quero lhe agradecer, a Rebeca também, ontem foi maravilhosamente, a Manu e o nosso amigo Lincoln, que criaram esse Nefi, né? Eu sabia que se eu participasse dessa live, isso ia me dar mais ânimo a voltar a estudar de novo, a buscar mais o interesses meu que eu tinha, que estava ali, eu estava no automático, a verdade era essa. Então, eu estou aqui só para agradecer do fundo do meu coração por tudo que está acontecendo aqui por esse congresso. O Lincoln está de parabéns, Emanuel está de parabéns e muito obrigado, viu? Se era isso que você queria, então está aqui um testemunho claro que realmente reacendeu, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigada, Jefferson. Nossa, eu fico feliz demais. E especialmente em aprender temas ligados ao nosso Deus, né? Então, sei lá, se você está na área de teologia, educação cristã, nossa, se Deus é o condutor de todo conhecimento, quem dirá o conhecimento sobre Ele mesmo, assim, diretamente, né? Então, para mim fez muita diferença quando eu aprendi também. E eu fico muito feliz que te impactou. Deus te abençoe muito. Amém. Obrigada, Geberson. É um prazer para a gente te ter aqui também, sua participação, Obrigado. sempre divulgando o projeto. A gente fica muito feliz por te ter aqui. Lucas, sua vez, meu amigo. E aí, gente? Boa noite. De novo, né? Vou me juntar ao pastor aí, vou parabenizar a equipe, né? Lincoln, Manu, toda a equipe do Nefi e a Vanessa pela palestra. Realmente, assim como o pastor falou, isso dá uma vontade de voltar a aprender, sabe? De dedicar mais, até para as áreas que não estão relacionadas, né? Você estava falando agora sobre a questão do estudo mais voltado para o teológico, mas, por exemplo, eu que tenho uma atuação que não tem muito a ver com isso, às vezes fico, não sei se eu me dedico tanto para estudar tal coisa, mas, sabe, é tão importante. Então, enfim, muito obrigado. E aí eu pensei uma pergunta durante a palestra, mas você meio que já respondeu, então se quiser dar mais exemplos, né, no final. Mas assim, você citou ali sobre as escolas e a igreja já teve uma influência muito grande, né, na educação, no mundo de forma geral, e a gente vê uma separação disso cada vez maior. E você entende que nesse momento seria possível uma nova revolução na educação, trazendo esses valores cristãos, sabe? Deixando a sala de aula menos hostil, como você apresentou. E aí, assim, num cenário que isso não é possível, que a gente entende que é o que tem acontecido, quais seriam as dicas para professores que estão nesse lugar e que querem aplicar esse tipo de, sabe, esse ambiente cristão, não necessariamente pregando o evangelho ali, mas, sabe, acolhendo para o aluno entender que ele tem coisas para ensinar, ao mesmo tempo sem se desviar da grade
curricular, sabe? Como conciliar isso aí? Muito bom, Lucas. Obrigada demais. Você era meu termômetro aí para eu ver essa carinha, para ver se eu estava falando muita bobagem. Obrigada. Pergunta difícil, vocês estão caprichando, viu, hoje. Eu também não sei responder sobre essa questão de uma revolução, né, uma coisa mais, assim, maior, né, que alcançasse todas as escolas. Eu não sei. Talvez para isso a gente teria que ter um impacto na formação de professores, na condução de políticas públicas. Então, eu espero que tenham cristãos lá, infiltrados nesses lugares, que gerem um impacto, né? Mas é muito difícil a gente prever ou visualizar isso, né? Então, eu acho que a gente acaba ficando na nossa esfera individual, como professores, que tem esse espaço de influência ali, que é a sua sala de aula, né? E aí eu recomendo demais o livro do David Smith. Não sei se você está participando com a Manu, né, do grupo de estudos, que eles estão estudando isso, mas eu acho que ele vai detalhar com muita clareza como fazer isso, sabe? Especialmente em contextos não cristãos. E eu pude ter uma experiência com isso quando eu dei aula na universidade. Era uma escola particular, uma faculdade particular normal, não era confessional e, enfim, não tinha muita abertura mesmo para isso. Eu sou formada em administração, então eu dei aula para o curso de administração, de disciplinas de administração. E a primeira disciplina que eu peguei é a disciplina que eu mais odiei na faculdade. Que era, tipo, história da administração, das teorias, sabe? Todas aquelas teorias que você estuda que não fazem o menor sentido mais, e que até hoje, enfim, estão lá, né? Na ementa dos cursos. E, enfim, quando eu peguei aquilo, eu falei, meu Deus, me ajuda, socorro. E eu busquei realmente, diante do Senhor, ajuda para eu criar um ambiente em sala de aula onde eles pudessem aprender, gostar de aprender, só que eu pudesse explicar e compartilhar esse conhecimento de um jeito que fosse interessante para a aplicação disso, né? A maioria lá estava trabalhando, então como que aquele conhecimento poderia ser útil para eles enxergarem o trabalho deles, e um dia, se eles assumissem como administradores, isso enriquecesse, né, a atuação deles. Então, deu muito mais trabalho, foi muito mais difícil, por causa de buscar exemplos reais, estudos de caso. Mas o que eu acho que fez mais impacto foi a hospitalidade que eu busquei desenvolver em sala de aula, sabe? Eles foram meus cobaias nisso. E funcionou muito bem, funcionou assim, de maneira incrível, porque a hospitalidade era em primeiro lugar. Eu não era superior a eles, então eu já chegava na sala de aula com uma postura diferente dos outros professores. Eu queria saber quem eles eram, então o primeiro dia de aula era para ouvir as histórias deles, por que eles escolheram esse curso, o que eles trabalhavam, quem eles eram, o que eles queriam, né, trabalhar com isso um dia, se tinha alguma aplicação específica, né, da administração. E aí, então, ao longo das aulas, eu trazia realidades relacionadas com quem eles eram, né? É claro que exigia muito da minha memória, então, às vezes, eu anotava para não esquecer. Eu peguei uma turma de 80 alunos uma vez, gente, imagina, 80 alunos. Você só lembra daquele que dá muito trabalho e faz bagunça, e daquele que é bom aluno e faz tudo bonitinho, o resto já era. Mas aos pouquinhos eu fui criando esse espaço seguro para eles perguntarem, para eles aprenderem, para eles praticarem. Eu nunca falei que eu era cristã, eu nunca falei de Deus em sala de aula, mas eu criei um espaço acolhedor, onde tinha respeito, as virtudes podiam ser desenvolvidas, eu dava especial atenção aos alunos que tinham mais dificuldade, eu entendia as limitações e fraquezas, eu acolhia. Então, a maioria dos professores não estava nem aí, entendeu? Faltou, era falta mesmo, o aluno pedia alguma coisa, eles não ouviam. Então, resumindo, essas disciplinas eu dava no primeiro semestre, e o curso era de 4 anos, né?
todas as turmas, e aí no final da disciplina eu dava um formulário para eles preencherem, sabe? Tipo uma autoavaliação do que eles aprenderam com aquele conteúdo, como que eles avaliavam a aula, o que eles sugeriam e tal. A maioria dos feedbacks que eu recebi foi que eles aprenderam a amar. Aí, gente, isso me chocou tanto, porque eu falei assim, gente, eu estava ensinando teorias da administração, mas o método de ensinar, entendeu? Era baseado no amor. E aí eles aprenderam a amar, a respeitar, a enxergar também o seu cliente, os concorrentes com um outro viés também, né? Lidando com relação à administração. Não só pensar em lucros acima de tudo. E em todas as turmas para quem eu dei essa disciplina, eu fui escolhida na formatura como professora homenageada. E eles colocaram que essa era a disciplina que eles mais gostaram de todo o curso de administração. Olha isso, gente, era a disciplina mais chata, a disciplina menos prática, menos interessante. Mas aí eu fiquei pensando assim, gente, isso é muito louco, porque na verdade, o que eu fiz ali foi colocar em prática, moldando o meu método, a minha relação com os alunos, princípios cristãos, virtudes cristãs. Então, eu acho que isso dá para nós, professores cristãos, um poder de influência muito grande, sabe? Às vezes a gente chega na sala de aula desanimado, cansado, frustrado. Claro que as nossas escolas aí, especialmente as escolas públicas, têm infinitos problemas e complexidades. Mas eu acho que talvez a gente precisa de férias, dormir bem, se alimentar bem e pedir essa graça para caminhar com o Senhor todos os dias, não ignorar as disciplinas espirituais, sabe? Buscar o Senhor todos os dias mesmo, caminhar com Ele em oração, em meditação, em jejum, em submissão, em silêncio, em solitude. Participar de uma boa comunidade cristã, não andar sozinho, ter irmãos do seu lado, sabe? Então, são todos esses fatores que são os próprios meios de graça que o Senhor nos dá, para a gente se fortalecer. Então, fortalecidos, a gente vai para mais um dia, mais uma aula, com mais paciência, mais disposição, mais capacidade, né, de acolher e cuidar dos nossos alunos. Então, eu acho que nós, como professores cristãos, temos um impacto gigantesco e uma oportunidade privilegiada nas nossas mãos, sabe? E isso dá para a gente fazer muita diferença. Então, no livro do David Smith, ele vai trazer muitos mais exemplos, né? Tem um capítulo dele que eu gostei muito, que é como ensinar a humildade através da leitura. E ele era professor de alemão, eu acho, né? E aí ele ensinava os alunos a lerem alemão, mas ele não queria só ensinar alemão, ele queria ensinar humildade como uma virtude intelectual. Então, toda a estrutura com que ele dava aquela aula de literatura alemã era voltado para desenvolver a humildade. Então, eu acho que nós, às vezes, somos cristãos rasos, superficiais, que não estão bebendo dessa fonte rica da nossa tradição cristã. Então, muitas vezes, nós precisamos primeiro ser alimentados, fortalecidos, ter companheiros aí de jornada que compartilhem essas lutas, para daí você poder começar a aplicar isso na sua sala de aula também, né? Não vai ser algo tão fácil ou simples de fazer, assim, né? Se você desconhecer todas essas ferramentas. Então, graças a Deus, esse livro foi traduzido, e ele pode ser um bom começo para os professores que queiram aprender um pouquinho mais sobre isso. Amém. Gente, esse livro é uma bênção. Eu amo esse livro muito. Por isso que eu gosto de falar sobre ele aqui no NEFI. Mas só um comentário, né? E se alguém tiver mais alguma pergunta, levanta a mão, por favor. Sobre isso que o Lucas perguntou, sobre essa questão de revolução, né? Revolução da educação. Então, eu acho que atualmente existem muitos problemas e empecilhos para isso acontecer em grande escala. Então, eu também partilho da mesma opinião da Vanessa, né? De ser uma diferença mais pontual e local, onde você está. Eu vou falar um pouquinho da minha experiência, né? Eu ensino na igreja desde nova e também dou aula de reforço, mas sempre foi algo muito assim, ou um aluno individual,
ou um público específico na igreja, onde as pessoas aprenderam a prestar um culto, então elas têm uma certa reverência para participar da aula. E as minhas experiências em estágio foram no ensino médio e no último ano do ensino fundamental, que também já é um público mais que compreende, né, o momento do silêncio e tal. Mas agora eu peguei turmas do ensino fundamental de 7º ano. Então, eu tô com 19 crianças de 12 anos. E eu tive o desprazer, Deus te né, de abençoe pegar muito, logo os Manu. 2 últimos. Amém. Eu peguei os 2 últimos horários de uma turma que é ensino integral. Então, eles estão na escola de 7 às 5h30. E nos últimos 2 horários, depois do recreio, vão ter aula de história. Então, é um grande desafio. Algo que eu nunca tive essa experiência, né? Mas estou aprendendo diariamente como lidar com isso, né? E hoje, depois dessa palestra, eu entendo que o meu principal compromisso, né, a minha aliança, primeiro, é com Deus, né? Então, existem, sim, alguns momentos, assim, que vem aquela pulsão de ser autoritária, mas, né, Deus me ensina a compreender o meu público. É impossível, gente, 1h40, você manter 19 crianças caladas. Eles precisam, é uma necessidade. A comunicação é uma necessidade desses alunos. Então, e quem me conhece sabe que eu sou mais calada, né? Mais na minha. Mas estou aprendendo com eles, né? Essa questão, principalmente porque eles tiveram, antes de mim, um professor que era muito, muito, muito rígido, né? Eu dei uma olhada, assim, no diário de bordo da sala, era ocorrência, era chamar mãe, chamar pai, não pode fazer nada. E eles estão, assim, maravilhados, tipo assim, meu Deus, a gente pode conversar baixinho enquanto copia? São coisas muito novas. Então, nessas coisas que eu aprendi muito com o David Smith também, né? Às vezes, o conteúdo que eu vou ministrar é o mesmo, eu sigo o planejamento da escola, né? Tem que ser obediente àquilo. Mas pequenas atitudes, assim, diárias, né? O simples fato de você acatar uma sugestão de um aluno, igual esses dias um aluno me pediu para a gente fazer um piquenique, e eu falei, com certeza. E isso faz diferença, faz muita diferença. Então, eu acredito que, nesse momento, se essa revolução está acontecendo, é uma revolução muito pessoal, que está acontecendo através de Cristo, né, na minha vida. Então, eu gosto de enxergar mais, assim, desse aspecto. E é muito bom, gente. É um universo maravilhoso participar disso. Pessoal, Vanessa, você quer falar? Você abriu o microfone. Só um comentário rápido. Eu acho que a gente ignora muito a ferramenta das perguntas mesmo, né? Ainda mais assim, depois do horário do almoço, talvez seria excelente você jogar perguntas para eles responderem, relacionadas com coisas que eles aprenderam na aula anterior, o que eles lembram, o que é, como funciona, jogar problemas para eles resolverem, né? Em duplas, em trios, colocar coisas mais práticas que façam eles se movimentar, mexer o corpo, né? E aí depois ter um momento mais assim, né, de entrar num conteúdo novo, né, copiar e tal. Mas é um desafio imenso. Nossa, Manu, que Deus te dê muita graça e te dê alegria, né, de fazer isso, porque, nossa, é tão importante. Não é à toa que a gente amava os nossos professores que nos inspiravam, né? Que a gente queria ser professor de história, eu queria estudar história, porque a professora de história era maravilhosa. Então, isso também vai te encher de alegria para fazer esse trabalho. Amém, gente. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta ou comentário? Aqui eu acho que ninguém está com a mão levantada, né? Mas se tiverem, é só abrir o microfone, me avisar no chat. São os professores que nos marcaram, aqueles que se importavam, que nos inspiraram. Espero ser uma dessas. Gente, então eu acho que vou encerrar por aqui, né? Primeiro eu queria agradecer o Tiago, que tornou essa reunião possível. Obrigada, Tiago, por ceder o Meet para a gente. A gente teve algumas complicações com o Zoom e graças ao Tiago nós estamos aqui, gente. Eu queria agradecer a Vanessa por ter aceitado o nosso convite. Vanessa, estou muito, muito feliz. Todo mundo Foi um sabe prazer, querida. Todo mundo daqui sabe que eu te admiro muito. A gente sempre está comentando, né, das suas coisas que você escreve, que fala. E eu tenho certeza que, assim como eu, todo mundo aprendeu muito, muito, muito com você. Seu ensino é muito
mundo, ficar além, né, da teoria. Te agradeço por isso, por sempre buscar de Deus, né, o melhor ensino. Obrigada demais. Quero te dar a oportunidade, se você quiser dar alguma palavra final também. Quero agradecer muito, gente. O trabalho do NEFI é muito importante. E às vezes parece um trabalho de formiguinha, né? A gente faz os grupos, vem 2, 3 pessoas, faz as conferências, prepara tudo, vem 4, 5. Mas não desanimem, porque a gente está espalhando sementes. E essas sementes vão germinar, vão crescer e vão dar frutos lá na frente que a gente nem imagina. Então, parabéns por essa conferência, continuem firmes aí na jornada. Obrigada a cada um de vocês que veio aqui, entrou ao vivo, pôde dar opinião, feedback, perguntas. Obrigada demais, gente. Queria orar por vocês, para Deus abençoar cada um de nós nessa jornada, nessa aventura do conhecimento. Pode ser? Pai querido, nós te agradecemos muito por esse mistério de te conhecer e conhecer o mundo que o Senhor criou. Eu oro por cada um aqui, especialmente por esse projeto do NEFI, por todos os grupos de estudos, as iniciativas que eles têm feito. Muito obrigada, Pai, que o Senhor encoraje e fortaleça cada um que está à frente desse ministério, e que o Senhor abençoe todas essas sementes que estão sendo lançadas. Especialmente hoje, eu oro por cada um aqui que participou dessa nossa conversa, e aqueles que vão ouvir depois, para que o Senhor encoraje, acenda essa chama no coração de cada um, para se alegrar com o conhecimento, para se envolver com o conhecimento, tendo mais essa consciência do Senhor, conduzindo cada um aqui, para aprender mais. Que a gente aprenda, Pai, que o mais importante disso tudo é te conhecer, e que a gente acorde para cada dia com essa vontade de viver com o Senhor, nos acompanhando lado a lado, em tudo que a gente for fazer ao longo do nosso dia. Muito obrigada por esse tempo que a gente teve aqui e por esse privilégio da gente aprender um pouquinho mais com o Senhor. Muito obrigada, no nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Obrigada, Vanessa. Obrigada a cada um que entrou, ficou até o final. Ao pessoal que entrou, mas teve que sair. A gente está muito, 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 muito grato por tudo que a gente tem aprendido nessa conferência. Amanhã tem mais, viu? Mesmo horário, às 8 horas, a gente vai receber o André Heinck falando sobre educação cristã, uma história e 2 paixões. Então, todo mundo está convidado. Em breve, essa reunião também da Vanessa estará disponível no YouTube, né? Para que a gente possa compartilhar para quem não pôde comparecer. E é isso, gente. Obrigada. Boa noite a todos. Fiquem com Deus e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Boa noite, queridos. Um abraço grande. Manuzinha, ontem a nossa irmã ficou de mandar um materialzinho, manda para nós lá no grupo lá. Beleza, tá bom? manda sim. O dela e o de hoje também, para nós dar uma explicada melhor aí. Vou mandar para a Manu. Obrigado, um abraço para todos. Beijo, gente, boa noite.